Ótimo dia, filhos de Deus. Hoje, o nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, do autor Rick Renner, 21 de janeiro. Título: Espírito de sabedoria e revelação para você. Versículo base, Efésios capítulo 1, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você gostaria de receber orientação do Espírito Santo para ajudá-lo a tomar algumas decisões importantes hoje? Neste caso, a oração de Paulo à igreja de Éfeso, em Efésios 1,17, é um versículo importante para você aplicar à sua vida. A palavra sabedoria nesse versículo vem da palavra grega sofias. Ela é uma antiga palavra grega que era usada para descrever discernimento ou sabedoria obtida de forma não natural. Em outras palavras, não se trata de uma sabedoria humana natural, mas um discernimento especial. A palavra revelação vem da palavra apocalipsis. Ela se refere a alguma coisa que estava velada ou oculta por muito tempo e então, de repente, quase que instantaneamente, se torna clara e visível à mente ou aos olhos. É como abrir as cortinas para poder ver o que sempre esteve do lado de fora da sua janela. A cena sempre esteve ali para você desfrutar, mas as cortinas bloqueavam sua capacidade de ver a verdadeira imagem. Mas quando as cortinas são abertas, você de repente pode ver o que esteve oculto dos seus olhos. No instante em que você vê além das cortinas pela primeira vez e observa o que esteve ali o tempo todo, mas não era evidente para você. É isso que a Bíblia chama de revelação. Agora, aplique o significado dessa palavra à dimensão das verdades espirituais. As verdades que agora captamos e desfrutamos sempre estiveram ali na dimensão do espírito, mas estavam veladas, ocultas para nós. Não era hora dessas verdades serem reveladas, de modo que elas permaneciam obscuras aos nossos olhos, embora sempre estivessem ali. Mas quando chegou a hora certa e o Espírito Santo removeu o véu que obstruía nossa visão, nossa mente viu e entendeu instantaneamente. Quando isso ocorreu, você e eu tivemos uma revelação. Você consegue se lembrar de momentos no seu passado nos quais subitamente viu alguma coisa na Bíblia que nunca havia visto antes? Aquela verdade esteve ali o tempo todo, mas ela estava oculta aos seus olhos. Então, de repente, um dia foi como se alguém retirasse o manto que cobria aquele versículo e ele literalmente saltasse das páginas diante de você. Você viu, você entendeu, você teve uma revelação. É fato que as verdades permanecem ocultas até que Deus escolha revelá-las a nós. Foi por isso que Paulo orou para que Deus desse à igreja de Éfeso o espírito de sabedoria e revelação. A palavra dar é a palavra grega didome, que significa entregar alguma coisa completamente a outrem. Ela também poderia ser traduzida como transferir. Pelo fato de que a igreja de Éfeso precisava de sabedoria, além do próprio entendimento humano, Paulo pediu a Deus que lhe desse o que eles necessitavam, um discernimento especial que não é obtido naturalmente. Então, Paulo esclareceu o que ele queria dizer, acrescentando a palavra revelação. Um estudioso disse que o versículo poderia ser mais bem traduzido por vos conceda espírito de sabedoria até de revelação. Levando tudo isso em consideração, Efésios 1,17 poderia ser traduzido da seguinte maneira: que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
possa lhe dar discernimento especial. Estou falando de uma sabedoria que não é obtida naturalmente. Esse é o momento divino em que as cortinas são abertas e vocês são sobrenaturalmente capacitados para ver o que jamais puderam ver antes por si mesmo. Deus tinha todas as respostas que os crentes de Éfeso necessitavam. Por conta própria, eles jamais teriam sido espertos o bastante para entender tudo. Assim, Paulo suplicou a Deus para que transferisse a eles a sabedoria que necessitavam. Então, Paulo esclareceu que esse tipo de sabedoria só viria a eles por revelação, o que somente Deus pode dar. Se você precisa de direção e orientação hoje, pare agora mesmo e faça a oração de Paulo em Efésios 1,17 pela sua vida. Peça a Deus para lhe dar espírito de sabedoria e revelação. Deus tem todas as respostas de que você necessita e elas não estão tão longe de você quanto talvez imagine. Em um instante, Ele pode remover o véu da ignorância e ajudá-lo a ver claramente as coisas que você precisa entender. Tudo o que você precisa fazer é pedir. Minha oração para hoje. Senhor, peço que me deis o discernimento e a sabedoria que necessito para este momento da minha vida. Há tanto que preciso saber, mas sou incapaz de entender tudo por mim mesmo. Hoje peço que o Espírito Santo retire o véu que tem obscurecido minha visão. Peço que os meus olhos sejam abertos para ver exatamente o que necessito saber. Eu te peço que me deis uma verdadeira revelação sobre a minha vida, minha situação e a verdade que necessito conhecer nesse instante. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Declaro com ousadia que Deus me dá espírito de sabedoria e revelação com relação à verdade que necessito em minha vida neste momento. Deus tem todas as respostas que necessito. Respostas que não encontrarei com meu raciocínio natural. No momento certo, o Espírito Santo removerá o véu da ignorância que tem cegado minha visão e me ajudará a ver claramente as coisas que preciso entender. Declaro isso pela fé em o nome de Jesus. Para refletir. 1. Você consegue se lembrar de um momento em sua vida em que uma luz se acendeu no seu espírito e você viu uma nova revelação de Deus que nunca havia visto antes? 2. Que questões difíceis em sua vida você tem tentado resolver à própria força? Anote-as. 3. Você está pronto para entregar essas questões a Deus e pedir a Ele para revelar a você as respostas de que necessita? Sejam abençoados na prática da palavra.